Bem-vindo ao nosso vídeo sobre intervalos reais. Sempre que nos referirmos ao intervalo de números reais, vamos sempre ter em conta um determinado número, um ou mais números na verdade. E este número, por ser desconhecido, vamos chamá-lo de x. Esse nosso x, porque os intervalos são representados na reta real, terá como condição pertencer ao conjunto dos números reais, onde o mesmo x poderá ser maior ou igual que um dado número, ou ainda menor ou igual que um outro número. Sempre que nosso x for menor ou maior que um dado número, simplesmente será representado na nossa reta com uma bolinha aberta. Quando essa bolinha estiver aberta na nossa reta, significa que, se quisermos representar esse x em colchetes, as colchetes também deverão estar abertas. Uma colchete aberta é uma colchete que está de costas a um dado número. Por exemplo, temos aqui os números 2 e 3. Colchete aberta fica mais ou menos desta forma. Colchete virada de costas ao número. Quando o x for menor ou igual, ou ainda maior ou igual que um número, ele será representado na reta real com uma bolinha fechada. Se a bolinha estiver fechada e quisermos representar este valor em colchetes, as colchetes deverão estar fechadas. Como temos aqui, por exemplo, 2, 3, colchete fechada fica mais ou menos assim, dando caras ao número. Dá uma impressão de que os números estão dentro de alguma coisa, dentro de uma parede ou de algum espaço. Pronto. Por exemplo, se eu quiser representar x maior que 10, eu vou idealizar uma reta dos números reais e vou marcar o número 10, que é o valor que eu quero representar. Então depois eu observo que aqui o meu x é simplesmente maior que 10. Se verificarmos aqui na regra, se for simplesmente maior, a bolinha é aberta. Então eu coloco aqui uma bolinha aberta e vou marcar todo esse espaço até o infinito. O que significa que o meu intervalo é todo número que seja maior que 10. O x são os valores que estão aqui. Todo valor maior que 10 faz parte desse meu intervalo, excepto o 10 e os valores menores que 10. É como se lhe perguntasse: para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para maiores de 10 anos. Ou seja, pessoas com 10 anos ou menos de 10 anos não podem ver esse vídeo. Não fazem parte do nosso intervalo. Mas todos aqueles que têm uma idade maior que 10 fazem parte. Agora, se eu tiver que representar x maior ou igual a 10, é diferente. Aqui, primeiro é que a minha bolinha já não é aberta. Como vemos aqui, fica já fechada. E se a minha bolinha está fechada, eu estou a dizer que estou a considerar todo número igual ou maior que 10. Aqui o 10 faz parte do meu intervalo. Se associarmos isso à nossa analogia, nesse caso estaria a se dizer que esse vídeo é para pessoas com idade igual ou superior a 10 anos. O que significa que tantos que têm 10 anos quantos que têm mais de 10 podem ver esse vídeo, com exceção daqueles que têm
uma idade inferior a 10. O 10 faz parte do nosso intervalo. Agora que a base está esclarecida, vamos tratar dos nossos intervalos através de 3 formas de notações distintas. Através de notação de reta, notação de intervalo e notação de conjunto. Temos aqui a nossa reta dos números reais e vamos escolher aqui um intervalo. Vamos pegar o intervalo de menos 5 até 2. Então, como representar esse intervalo em notação de reta? Eu coloco uma reta e vou traçar o meu menos 5 e o meu 2. E marco esse intervalo aqui. Agora, vamos supor que o menos 5 não faça parte do meu intervalo. Eu colocaria aqui uma bolinha vazia. E o 2, se faz parte do meu intervalo, coloco uma bolinha fechada. Assim, eu apresento em notação de reta o intervalo de menos 5 a 2. Agora, em notação de intervalo, que aqui nesse caso vamos usar as colchetes, ficaria menos 5 e 2. Eu olho aqui na minha reta. O menos 5 é aberto ou fechado? Faz parte do meu intervalo ou não? Não faz parte, é o intervalo aberto. Se é aberto, é colchete de costas ao menos 5, que vai representar o meu intervalo aberto. E o 2 é fechado, é um intervalo fechado, ele faz parte do meu intervalo. Então coloco aqui uma colchete fechada. Fica assim em notação de intervalo. Por sua vez, na notação de conjuntos é um pouquinho diferente. Aqui eu vou ter que escrever por extenso. E fica da seguinte forma. Eu tenho que x, que pertence ao conjunto dos números reais. O x é o quê? X é todo número nesse intervalo, de menos 5 até 2. Todo número nesse intervalo vai ser o meu x. Então, o x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x é maior, estamos aqui, esse x é maior que menos 5, porém é menor que 2. Assim, representamos menor ou igual a 2. Vamos supor que tanto 5 quanto 2 não fazem parte desse intervalo. Ele ficaria da seguinte forma. Eu tenho aqui a reta, tenho o menos 5, tenho o 2 e colocaria bolinhas abertas e o meu intervalo. O que significa que o meu x, nesse caso, são todos os números que estão depois de menos 5 e antes de 2. O menos 5 e o 2 não fazem parte do meu intervalo. Em notação de intervalo, através de colchetes, vai ficar da seguinte forma. Menos 5 e 2. As duas bolinhas, como são vazias, eu terei em ambos os lados colchetes de costas para os números, ou colchetes abertas. Está tortinho, mas enfim. Em notação de conjuntos, teremos x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que, repito, que o x é todo o valor que está entre menos 5 e 2, tal que esse meu x, observem aqui, ele vai ser sempre maior que menos 5, porque ele tem que estar depois do menos 5, e menor que 2, tem que estar antes de 2. Então o x vai ser maior que menos 5 e menor que 2. Agora, se o meu 5 e o 2 pertencem ao meu intervalo, a coisa fica da seguinte forma. Eu tenho aqui a minha reta, as bolinhas ficam fechadas
tenho aqui a representação do 2 e do menos 5 e faço aqui a minhoquinha representando o intervalo onde está o meu x. Esse x que eu estou a colocar aqui não é necessário se colocar, simplesmente estou a apresentá-lo aqui para que você possa entender que o x é todo o valor que está nesse intervalo minhocado. Em notação de intervalo, eu tenho menos 5 e tenho 2. E eu me pergunto, as bolinhas estão abertas ou fechadas? Estão as duas fechadas. Então as minhas colchetes também são fechadas. Intervalo fechado de menos 5 e fechado também em 2. Em notação de conjunto, fica x, que pertence aos reais, tal que esse x é maior ou igual que menos 5. Se observarem aqui, o menos 5 faz parte do meu intervalo. Eu considero o número 5 e também considero 2, que também faz parte do meu intervalo. Então também x é menor ou igual a 2. E agora, se o meu 5 fazer parte do intervalo e o 2 não, faço o mesmo. Coloco a minha reta, coloco a bolinha fechada em menos 5 e o meu 2 com uma bolinha aberta, sempre colocando aqui o meu intervalo. Em notação de intervalo, ele ficaria menos 5, 2, o menos 5 está fechado, fecho aqui a colchete e o 2 está aberto, deixo aqui aberto. Em notação do conjunto, temos que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o meu x é maior ou igual que menos 5, porque a bolinha está fechada, a colchete está fechada, e é menor que 2, porque aqui a minha bolinha em 2 está aberta, o que significa que 2 não faz parte do meu intervalo. Mas nem sempre o meu intervalo é finito. Às vezes eu tenho um intervalo infinito e também devo representá-lo. É possível representar um intervalo infinito. Então, como ficaria? Imagina que eu vou considerar que o meu x são todos os valores maiores que menos 5. Então, eu vou colocar aqui a minha reta e coloco aqui o meu menos 5. Se são todos os valores maiores que menos 5, o meu menos 5 não faz parte desse intervalo. A minha bolinha é aberta. Olha, todos os valores maiores que menos 5. Não há um limite. É para mais infinito. Então eu vou marcar a minha minhoquinha até aqui no mais infinito. Em colchetes, ele ficaria menos 5 e mais infinito. Menos 5 está aberto, fica aberto. E mais infinito também aberto. O infinito nunca é fechado, é sempre aberto. Eu nunca posso colocar aqui colchete fechada para infinito, é sempre aberto. E em representar ou em notação de conjuntos, vamos ter todo x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que o meu x é maior que menos 5. Se, por sua vez, o menos 5 fizer parte do meu intervalo, eu terei aqui a minha reta, menos 5, a bolinha fechada e vou marcar todos os valores maiores ou iguais a menos 5. Em colchetes teremos o menos 5 aqui e o mais infinito. Esse menos 5 é fechado porque ele faz parte do meu intervalo. A colchete é fechada e em mais infinito vai ser sempre aberta. Em notação de conjuntos, eu vou ter que o meu x pertence aos reais, tal que esse x vai ser maior ou igual a menos 5. No caso, fizemos aqui com valores maiores que menos 5 para representar o nosso intervalo infinito, mas poderíamos fazer também com valores menores que menos 5. Se fosse com valores menores, a representação seria a mesma, mas o nosso
traçado aqui a nossa minhoca, viria para esse lado. Aqui não teríamos essa, viria a nossa minhoca para esse lado, que é para o menos infinito, não para o mais infinito. E em colchete teríamos aqui um intervalo aberto, primeiro para o menos infinito, e só então um aberto para o menos 5. E em notação de conjuntos ficaria ainda mais fácil. Teríamos o nosso x, que pertenceria aos nossos reais, tal que o x seria menor que menos 5. Espero que tenha gostado do vídeo e não se esqueça de assistir os outros vídeos do curso de conjuntos. Point.